Existe realmente uma hierarquia entre os anjos? Quem é mais poderoso, Miguel ou Gabriel? O que são os querubins e os serafins? Quem era o misterioso anjo do Senhor que aparecia no Antigo Testamento? E será que existem anjos guardiões acompanhando pessoas e nações? A verdade é que a Bíblia revela uma organização espiritual muito mais profunda e impressionante do que a maioria das pessoas imagina. Existe ordem, existe autoridade, existe guerra espiritual e existem diferentes características, categorias de seres celestiais atuando no reino espiritual segundo os propósitos de Deus. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em uma das áreas mais fascinantes da angelologia, a hierarquia e a classificação dos anjos nas Escrituras. Graça e paz, eu sou Eclésio Filho, pastor e professor aqui do Instituto de Teologia Saudável. E quero dar as boas-vindas a você para mais um episódio do nosso curso gratuito de teologia. Se você gosta de estudos bíblicos profundos, temas ligados ao mundo espiritual e conteúdos teológicos fundamentados na palavra de Deus, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse estudo com outras pessoas que amam aprender mais das Escrituras. E eu quero saber uma coisa: qual personagem angelical da Bíblia mais desperta a sua curiosidade? Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins? Escreve aqui nos comentários. Agora prepare a sua Bíblia porque está começando o episódio 5 da nossa série de angelologia. Vamos para o estudo. Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso gratuito de Teologia do Instituto de Teologia Saudável. Esta é a aula 5 da nossa disciplina de Angelologia. Até aqui, estudamos o conceito geral, a história, a doutrina bíblica sobre a origem e a natureza dos anjos. Hoje vamos nos aprofundar em uma das partes mais detalhadas dessa doutrina, a hierarquia e a classificação dos anjos na Bíblia. Quem são os anjos especiais mencionados nas Escrituras? O que são os querubins e serafins? Existe uma ordem entre os anjos? Vamos descobrir isso juntos. Abra sua Bíblia. Parte 1. Introdução à hierarquia angélica. A Bíblia faz menção de anjos bons e anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos, como declarado em Gênesis 1:31. Dotados de livre-arbítrio, numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás contra Deus, como descrito em Ezequiel 28 de dezembro de 17, Judas 6 e Apocalipse 12:9, e abandonaram seu estado original de graça, perdendo o direito à sua posição celestial. Dentre os anjos bons, a Bíblia revela que existem diferentes categorias, funções e graus de autoridade. Não é uma organização completamente revelada, mas a Bíblia nos dá informações suficientes para entendermos as principais classes. Parte 2. O Anjo do Senhor. Uma designação muito especial no Antigo Testamento é o Anjo do Senhor, com artigo definido, em maiúscula. Esse personagem aparece em aproximadamente 60 passagens do Antigo Testamento, e sua aparição e autoridade o classificam de forma absolutamente especial. Vamos encontrá-lo em passagens como Gênesis 16 de novembro de 13, 18.2, 22 de novembro de 18, Êxodo 3.26, Juízes 6 de novembro de 14:13.21-22, entre muitas outras. Quem é o anjo do Senhor? Há dois pontos de vista principais. Primeiro ponto de vista, um anjo em missão especial representando a Javé. Segundo essa interpretação, seria simplesmente um anjo comissionado por Deus para falar e agir em seu nome, da mesma forma que Gabriel é chamado o anjo do Senhor em Lucas 1 de novembro de 19. Nesse sentido, o anjo teria autoridade para falar em primeira pessoa como se fosse o próprio Senhor, como representante oficial. Segundo ponto de vista, e o mais amplamente aceito pelos teólogos evangélicos, trata-se de uma cristofania, ou seja, uma pré-encarnação do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aparecendo no Antigo Testamento antes de sua encarnação em Belém. Há argumentos muito fortes para essa segunda interpretação. Primeiro, o título hebraico Malaquiave é singular e peculiar. Esse personagem é apresentado consistentemente como sendo Javé em pessoa, não apenas como um representante. O anjo aparece, mas Deus fala e age através dele como se fosse a mesma pessoa. Segundo, as promessas e orientações dadas por esse ser são tais que somente Deus poderia ter dado. Em Gênesis 22:15-18, o anjo do Senhor jura por si mesmo para confirmar a promessa a Abraão, algo que apenas Deus pode fazer. Terceiro, quando Josué encontrou o anjo do Senhor em Josué 5:13-15, prostrou-se e o adorou. Se fosse apenas um anjo, ele teria corrigido Josué, como vemos em Apocalipse 19:10 e 22:9. Mas não houve correção. Quarto, em Juízes 2:1, o anjo do Senhor diz:
eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a terra que havia jurado dar a vossos pais. Esse é um ato que em toda a Escritura é atribuído ao próprio Senhor, não a um anjo intermediário. Quinto, é muito significativo que após a encarnação de Cristo, a expressão o anjo do Senhor, com artigo definido singular, deixa de ser usada como designação de uma pessoa específica. No Novo Testamento, o artigo passa a ser indefinido, um anjo do Senhor, como em Lucas 1.11, Atos 12.712.23. Essa mudança sugere que o anjo do Senhor havia sido manifestado na carne, como declara 1 Timóteo 3.16. As tarefas do anjo do Senhor incluem transmitir mensagens ao povo de Deus, suprir suas necessidades, protegê-los do perigo, destruir os inimigos de Javé e punir os rebeldes. Seus aparecimentos incluem Agar, a escrava egípcia em Gênesis 16, Abraão em Gênesis 22, Jacó em Gênesis 31, Moisés na sarça ardente em Êxodo 3, onde o anjo declarou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O povo de Israel durante o Êxodo em Êxodo 14, Gideão em Juízes 6, Davi em 1 Crônicas 21, Elias em 2 Reis 1 e Daniel em Daniel 6. Parte 3. O arcanjo Miguel. Miguel é o único ser descrito na Bíblia como arcanjo, ou seja, anjo-chefe. Seu nome em hebraico é Micael, que significa quem é como Deus. Uma pergunta retórica que afirma que ninguém pode ser comparado a Deus. A palavra grega archangelos aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4.16 e Judas 9, e em ambas está no singular, ligada unicamente ao nome de Miguel. Isso nos diz que biblicamente há apenas um arcanjo, Miguel. A literatura apócrifa e pseudepígrafa fala de 7 arcanjos, incluindo Gabriel, Rafael e Uriel, mas isso não tem fundamento no cânon bíblico. O que a Bíblia nos diz sobre Miguel? Em Daniel 12.1, Miguel é apresentado como o grande príncipe e defensor do povo de Israel. Em Daniel 10.13 e 10.21, ele é descrito como um dos principais príncipes que auxiliou o anjo de Deus na batalha contra o príncipe espiritual da Pérsia, o que nos dá um vislumbre da guerra espiritual que ocorre nos bastidores da história humana. Em Judas 9, Miguel disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés. Nessa situação, apesar de toda a sua grandeza e poder como arcanjo, ele não se atreve a pronunciar juízo blasfemo contra Satanás por conta própria, mas diz: O Senhor te repreenda. Isso nos ensina uma lição profunda sobre como até os mais poderosos seres criados dependem de Deus. Em Apocalipse 12 de julho de 12, Miguel lidera os exércitos celestiais na grande batalha vitoriosa contra Satanás e seus anjos, cumprindo o que Daniel 12.1 profetizou. E em 1 Tessalonicenses 4.16, a voz do arcanjo será ouvida quando Cristo voltar para buscar a igreja, o maior evento da história futura. Parte 4. Gabriel. Gabriel é outro anjo de destaque nas Escrituras. Seu nome vem do hebraico Gevereu, que significa homem de Deus ou guerreiro de Deus. Gabriel aparece 4 vezes nas Escrituras como revelador do propósito divino. No Antigo Testamento, ele aparece 2 vezes a Daniel. Primeiro, para explicar a visão do carneiro e do bode em Daniel 8.15-27. Segundo, e de forma espetacular, para revelar a profecia das 70 semanas em Daniel 9.20-27. Essa profecia é considerada uma das mais precisas e extraordinárias de toda a Bíblia. Gabriel passou com incrível rapidez do trono de Deus para o profeta que orava na terra, como descreve o próprio Daniel. Essa agilidade nos dá um vislumbre da capacidade de movimento dos anjos no âmbito espiritual. No Novo Testamento, Gabriel aparece em Lucas 1 de novembro de 20, trazendo a Zacarias a mensagem do nascimento de João Batista. E depois, e este é seu maior momento registrado na Bíblia, ele é enviado a Maria em Lucas 1.26-33 com a maior mensagem já entregue a um ser humano, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que reinaria sobre o trono de Davi para sempre. Gabriel se apresenta a Zacarias dizendo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, em Lucas 1.19. Essa frase revela algo extraordinário. Gabriel está em posição de proximidade especial com o trono divino, pronto para ser enviado com as mensagens mais importantes da história da redenção. Parte 5. Os querubins. Os querubins são uma ordem específica de seres angelicais descritos com detalhes no Antigo Testamento. A palavra querubim vem do hebraico queruvim, palavra relacionada a um verbo acadiano que significa bendizer, louvar, adorar. Os querubins estão sempre associados à santidade de Deus e à adoração que sua presença imediata inspira. Sua responsabilidade central está relacionada ao trono de Deus como defensores do seu caráter e de sua presença santa. A primeira aparição dos querubins na Bíblia é em Gênesis 3.22-24, logo após a expulsão do homem do Éden.
Deus os posicionou à entrada do jardim com uma espada flamejante para proteger a santidade daquele lugar e impedir que o homem pecador retornasse ao pé da árvore da vida. Isso nos diz algo sobre a função primária dos querubins: proteger a santidade de Deus. No tabernáculo, os querubins aparecem como imagens de ouro sobre a Arca da Aliança, o lugar onde Deus habitava em meio ao seu povo. A cortina do tabernáculo que separava o Santo dos Santos do restante do santuário tinha bordados de querubins, como descrito em Êxodo 26.1. Nas visões de Ezequiel, os querubins são apresentados com 4 faces diferentes: a face de um leão, a face de um boi, a face de um homem e a face de uma águia, como em Ezequiel 1 de março de 28 e 10 de janeiro de 22. Esse simbolismo poderoso aparece novamente nas visões de João no Apocalipse. Os 4 seres viventes de Apocalipse 4.69 têm características muito semelhantes aos querubins de Ezequiel. Note que o próprio Lúcifer, antes de sua queda, é descrito em Ezequiel 28.14 como um querubim ungido, o mais elevado e excelente dos querubins. Isso nos diz o quanto a queda de Satanás foi dramática. O ser mais elevado e perfeito da criação tornou-se seu maior inimigo. Parte 6. Os serafins. Os serafins aparecem apenas uma vez no cânon bíblico com essa designação, em Isaías 6.17. A palavra hebraica saraf significa ardentes, queimadores ou encandecidos da glória de Deus. Eles irradiam a glória divina e proclamam a santidade suprema de Deus de forma incessante. Na visão de Isaías, eles estão ao redor do trono de Deus, cada um com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 para voar. Eles clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A função dos serafins revela 3 aspectos: adoração incessante a Deus, ministério de purificação, como quando um deles tocou os lábios de Isaías com uma brasa do altar, purificando o profeta, e humildade diante da santidade divina, cobrindo o rosto e os pés diante de Deus. A mesma adoração trinitária dos serafins é repetida em Apocalipse 4.8, onde os 4 seres viventes ao redor do trono não param de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Parte 7. Outras categorias: tronos, dominações, principados e poderes. O apóstolo Paulo nos dá uma visão da organização hierárquica dos anjos ao mencionar diferentes categorias em suas cartas. Em Colossenses 1.16, ele lista tronos, soberanias, principados e potestades, afirmando que todas essas categorias foram criadas por Cristo e para Cristo. Tronos, em grego tronoi, se referem a seres angelicais cujo lugar é na presença imediata de Deus. São investidos de poder real que exercem sob a autoridade divina. Dominações, em grego kuriotetes, parecem estar próximas dos tronos em dignidade e autoridade. Principados, em grego archai, parecem se referir a governantes sobre povos e nações distintos. Miguel é o príncipe de Israel, como em Daniel 10.21 e 12.1. Daniel também menciona o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia em Daniel 10.13 e 20. Cada nação parece ter um principado angélico que a representa nos conflitos espirituais. Potestades, em grego exousiai, são possivelmente autoridades subordinadas, servindo sob uma das outras ordens hierárquicas. É importante notar que essa terminologia pode se referir tanto a anjos bons quanto a anjos maus. Em Efésios 6.12, Paulo usa linguagem semelhante ao descrever os poderes demoníacos contra os quais o cristão luta. Em Colossenses 2.15, Cristo é descrito como tendo despojado esses principados e potestades, referindo-se aos poderes do mal, na sua morte e ressurreição. Parte 8. Anjos com funções especiais. Além das categorias hierárquicas, a Bíblia menciona anjos com funções específicas que merecem atenção. Os vigias. Em Daniel 4.13, 17 e 23, os vigias, em aramaico irim, são anjos que promovem zelosamente os decretos soberanos de Deus e demonstram seu senhorio sobre os assuntos humanos. São os que determinaram e executaram o julgamento sobre Nabucodonosor, o anjo do abismo. Em Apocalipse 9.11, está descrito um anjo cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, ambos significando destruidor. Esse anjo tem domínio sobre o poço do abismo e sobre as hostes que dele saem durante o período da grande tribulação. O anjo que tem autoridade sobre o fogo. Em Apocalipse 14.18, aparece um anjo que tinha poder sobre o fogo, cuja missão está relacionada ao altar celeste. O anjo das águas. Em Apocalipse 16.5, o anjo das águas proclama a justiça de Deus ao derramar o julgamento sobre as águas. Isso reflete a noção bíblica de que os elementos da natureza são administrados por anjos. Os anjos que controlam os ventos. Em Apocalipse 7.1,
4 anjos estão nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para que não soprem nem destruam antes do momento determinado por Deus. Parte 9. Anjos guardiões. A doutrina dos anjos guardiões tem sólido apoio bíblico. A Bíblia indica que os anjos observam os homens e prestam serviços em prol de nações, comunidades e indivíduos. Os textos de apoio incluem Jó 33.23, Daniel 10.13, Mateus 18.10, Hebreus 1.14 e Apocalipse 1.20. Em Mateus 18.10, Jesus declarou: Vede que não desprezeis um destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sempre a face de meu Pai Celestial. Essa passagem sugere fortemente que há anjos guardiões designados para proteger especialmente os pequenos e vulneráveis. Em Daniel 10.13, o anjo mensageiro menciona que Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, revelando que existe uma estrutura organizacional entre os anjos que atuam em prol das nações. Conclusão da aula 5. Nesta aula, percorremos a rica hierarquia angelical revelada nas Escrituras. Vimos o misterioso anjo do Senhor, provavelmente uma cristofania do Filho de Deus no Antigo Testamento. Conhecemos Miguel, o único arcanjo bíblico, defensor de Israel e comandante dos exércitos celestiais. Estudamos Gabriel, o mensageiro divino das grandes revelações. E aprendemos sobre os querubins, os serafins, os tronos, dominações, principados, potestades e anjos com funções específicas. Na próxima aula, vamos estudar as atribuições ministeriais dos anjos, o ministério deles em relação a Jesus Cristo e ao povo de Deus. Você vai descobrir como os anjos atuaram em cada fase da vida de Jesus e como atuam hoje em favor dos crentes. Continue estudando, continue orando, continue crescendo na fé. O conhecimento de Deus e de suas obras é um tesouro sem fim. Até a próxima aula. E hoje nós exploramos uma das partes mais fascinantes do mundo espiritual revelado na Bíblia, que é a hierarquia angelical. Aprendemos sobre o anjo do Senhor, sobre Miguel, o único arcanjo mencionado claramente nas Escrituras, sobre Gabriel e suas missões extraordinárias, além dos querubins, serafins, principados, potestades e outras ordens angelicais. Também entendemos que existe organização, autoridade e funções específicas do reino espiritual e que todos os anjos atuam debaixo da soberania absoluta de Deus. E talvez uma das lições mais importantes deste episódio tenha sido esta: os anjos são grandiosos, poderosos e gloriosos, mas Cristo continua sendo infinitamente superior a todos eles. Se este episódio edificou a sua vida, eu quero pedir: curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, envie esse conteúdo para amigos, grupos da igreja, líderes e pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque os próximos episódios serão extremamente importantes e edificantes. No próximo episódio, nós vamos estudar as atribuições ministeriais dos anjos, como os anjos atuam na vida de Jesus, atuaram, né, na vida de Jesus, e eles ainda ministram cristãos hoje. Os anjos realmente protegem o povo de Deus e como eles atuam em batalhas espirituais e nos livramentos descritos na Bíblia. Nós vamos responder tudo isso de forma bíblica, profunda e equilibrada. Continue firme na palavra de Deus, porque o conhecimento bíblico produz discernimento espiritual. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo episódio.